Lewis Hamilton é um cara muito vencedor na Fórmula 1, conquistou uma imensa torcida na categoria e tem uma reputação quase irretocável nos dias atuais. É um cara que sempre está falando quando tem que falar, sempre comedido muitas vezes e sempre preocupado com a sua imagem, o que é ótimo para ele. Só que essa imagem que ele construiu no decorrer dos anos foi feita a partir de muita coisa que ele passou desde o início da sua carreira. E um episódio ficou muito marcado da carreira dele, principalmente por ser um dos poucos controversos que ele teve na sua história. E eu estou falando do escândalo da mentira de 2009, que é algo que é até banal, mas que na época gerou um efeito enorme tanto nele quanto na McLaren, principalmente com a Inglaterra, que é o país dele. E não foi algo desportivamente, mas foi porque ele falou de mais ou de menos, acredite. E bom, esse é o vídeo de hoje aqui no F1, o dia em que o Hamilton mentiu e se deu mal na Fórmula 1. E olha, a culpa nem era tão dele assim. A história de hoje começa na primeira corrida de 2009. Hamilton tinha acabado de se tornar campeão do mundo de Fórmula 1, mas a sua McLaren não estava disposta a oferecer uma tentativa de doblete naquele ano. O carro era ruim e pouco competitivo. Hamilton largou em 15º naquela ocasião e teria que fazer um corridão, contando até com muitos abandonos para ter um bom resultado, o que terminou acontecendo. Na corrida de recuperação, Hamilton chegou a ser quarto naquele momento, após o abandono de Vettel e Kubica perto do final da corrida, o que gerou um safety car. Só que durante esse período em que ele não poderia fazer ultrapassagens, ele acabou ficando em terceiro lugar. Isso aconteceu porque Trulli, durante o período do safety car, acabou escapando da pista perto da última curva, se não me engano, e terminou vendo Hamilton ultrapassando meio que sem querer. Por causa daquilo, Hamilton ficou meio confuso e no rádio ele chegou a conversar com a equipe sobre o que ele deveria fazer naquela ocasião, e aí tivemos a seguinte conversa. Understood, Lewis. We'll confirm and get back to you. E Arno Trulli da Toyota na época, que era uma das melhores forças da Fórmula 1 incrivelmente na situação, também ficou perdido no meio daquilo tudo, porque ele escapou da pista, porém ao mesmo tempo ele também poderia recuperar a posição a depender do que acontecia. E aí ele também conversou com a equipe naquele momento. Arno, when did Hamilton overtake you? When I went out, I was joining the party and he overtook me. So was it before the safety car or after the safety car? Well, I don't know, it's difficult to say. Okay, and was it in the area of the yellow flag? Yeah, there were yellow flags, yes. Okay, Hamilton overtook a yellow flag. So Jarno, you don't do any maneuver, you stay where you are, we are on the case with Hamilton. E aí aqui eu gostaria de agradecer o Kevin Nicholas por ter me disponibilizado esse vídeo dos rádios deles conversando, tudo traduzindo em português para que vocês observassem tudo de maneira mais detalhada. Um abraço para ele, tamo junto, meu mano. Só que o mais curioso é que depois que o Hamilton ultrapassou o Trulli, ele acabou deixando o italiano passar por ordem da McLaren. E eu quero que você guarde essa informação. Lewis, you need to allow the Toyota through now. Por outro lado, Trulli, que já tinha ultrapassado o Hamilton, tirou o pé após fazer isso, na expectativa que Lewis recuperasse de novo a posição, porque ele também estava confuso. Right down in front of me. Slow down a lot. And I thought he gave me the position. So what I did, I overtook him and then I slowed down again just to let him by again, and he didn't. So I don't know exactly what happened there. Okay, Lewis, stay ahead for the time being. Stay ahead. We'll get back to you. We're talking to Charlie. I've let him pass already. Okay, Lewis, that's fine. That's fine. Hold position. Hold position. Ou seja, no meio dessa confusão inteira, nós tínhamos dois pilotos que não sabiam em que posições eles iriam ficar, tudo porque um escapou da pista e o outro não pôde desacelerar e evitar a ultrapassagem. No fim, Trulli terminou a corrida em terceiro lugar, mesmo após sair da pista e perder a posição, e chegou no pódio ao lado das duas Browns, de Button e Barrichello. Hamilton chegou em quarto e todo mundo achava que ficaria por isso mesmo. Só que Trulli foi punido em 20 segundos, se não me engano, foi 20 ou foi 25 segundos, e perdeu o pódio que caiu no colo de Hamilton por culpa de tudo aquilo que eu já te falei. Os comissários entenderam que Trulli cometeu uma infração ao retomar a posição, logo depois que Hamilton o deixou passar, mas essa parte eles não sabiam, e tomou essa punição. Hamilton e McLaren
na explicação do que tinha acontecido, juraram que não tinham deixado o piloto da Toyota passar. Só que dias depois, na Malásia, uma entrevista do Hamilton veio à tona após a corrida na Austrália, e nessa entrevista ele disse que sim, deixou o adversário passar a mando da McLaren. Ou seja, alguém estava mentindo nessa história e, incrivelmente, era o Lewis Hamilton. And I was forced to go by. I slowed down as much as I could. I was told to let him back pass, but I don't know if that's with the regulations and... Por causa disso, todos os envolvidos voltaram a ser convocados a se explicarem pelo ocorrido e terminou que Trulli recuperou o pódio que tinha perdido e a sua punição foi anulada, enquanto Hamilton e McLaren foram desclassificados da corrida, foram excluídos basicamente, por causa da omissão da verdade, a famosa mentira. O que aconteceu foi que Hamilton foi instruído por um membro da McLaren a não falar que a equipe, no caso esse funcionário, pediu que ele deixasse Trulli passar, fazendo com que o italiano ficasse com a punição e assim Hamilton ficasse com o pódio. E aí você me diz, nossa, que sujeira. Não é tão sujeira se tratando de Fórmula 1, vamos ser honestos aqui. O funcionário dessa equipe em questão era Dave Ryan, que foi suspenso da equipe após essa lambança, após essa punição que o Hamilton tomou de desclassificação, e terminou sendo demitido da equipe logo depois. O curioso é que por mais que Hamilton não tenha sido o principal autor dessa obra, e sim o Dave Ryan, quem teve que se explicar foi ele, já que ele era o atual campeão do mundo e a imprensa britânica estava batendo muito nele. Hamilton deu uma entrevista coletiva para todo mundo com uma cara de arrependimento, uma cara realmente triste, uma cara de quem não queria estar lá. Hamilton disse que ele não era um competidor que estava lá para tirar vantagem dos outros, que ele não era um competidor trapaceiro e esse tipo de coisa, o que ele realmente não é e nunca foi. Mas eu achei muito curioso de que ele não foi o autor da obra, ele foi mandado por alguém da equipe a fazer isso. Por que ele estava se explicando? Eu achei desnecessário, mas tudo bem, né? Porque ele tinha que falar, ele tinha que falar. Não necessariamente numa coletiva. Uma notinha resolvia tudo, Hamilton. E outra coisa, a FIA sequer estava olhando os rádios durante as corridas. Porque se a McLaren deu a ordem ao Lewis Hamilton passar, que obedeceu de imediato, era só observar os rádios daquele momento e eles iriam perceber que as duas equipes mandaram os pilotos passarem ou recuperarem suas posições. Ou seja, se a FIA tivesse observado os rádios durante a corrida, pelo menos depois da corrida, eles iriam observar que o Trulli não precisava ser punido, a McLaren não precisava ser punida, Hamilton não precisava ser desclassificado e passar por essa situação toda. Era só observar o rádio, mas incrivelmente eu acho que eles não estavam vendo isso. Até porque se estivessem, perceberiam que era claro que nada daquilo que a equipe da McLaren e o Hamilton falaram de primeiro momento era verdade. No fim, a McLaren ainda escapou de um gancho de 3 corridas pelo ocorrido. A equipe que estava traumatizada pelos escândalos anteriores, como o Spygate, ficou perdida na história, mas se safou. Demitiu a pessoa que causou tudo isso e Hamilton se explicou logo depois. Esse que nunca mais se deixou levar pelas ideias alheias e nunca mais se meteu em confusões do tipo. No máximo, uma briguinha com Rosberg, Button, Massa e Verstappen, mas nada demais. Enfim, esse foi o escândalo da mentira. O dia em que Lewis Hamilton, querendo ou não, sem querer querendo, acabou mentindo para a Fórmula 1 e acabou sendo pego por culpa dele mesmo, que falou demais antes de mentir. Basicamente foi tudo isso que aconteceu. E bom, quero saber sua opinião e antes de você comentar sobre essa história, por favor, não vai falar coisa do tipo, ah, lá o Hamilton, o hipócrita. Não fala esse tipo de coisa. De verdade, tô te pedindo aqui, ó, de mãos juntas. Não fala esse tipo de coisa, porque o assunto do vídeo não é sobre isso, tá bom? Coisa que aconteceu no passado e o Hamilton já aprendeu com isso. Mas eu quero saber sua opinião sobre essa história toda. Comenta aqui embaixo o que você acha. E feliz dia da mentira. Foi por isso que esse vídeo está aqui, tá? Se comporta nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui de Fórmula 1 contando histórias ou falando da atualidade também. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.